Na cidade de Riacho de Santana são 10 horas e 10 minutinhos. Hoje, nosso convidado é o pastor Javier Medé Navarro. Se eu errei aí na pronúncia, me corrija, por favor, pastor. Gente, ele é peruano, nasceu no Peru, é filho de família israelita e está realizando um trabalho belíssimo, um trabalho missionário, um trabalho social, um trabalho espiritual na região de Lagunas. Muita gente não sabe disso, mas nós temos aí um peruano, filho de israelita, aqui no município de Riacho de Santana, que faz um trabalho que às vezes não é divulgado aqui nas redes sociais ou nos veículos de comunicação da cidade, mas que está fazendo a diferença, com certeza, aí na região de Pedrinhas, Laguna, Rio das Rãs, né, arredores. Ele é pastor da igreja Gideões Missionários da Última Hora. Então nós vamos saber hoje do nosso amigo pastor Javier, como é que um peruano, filho de israelitas, se tornou evangélico, não é isso? Nós vamos saber dele aqui hoje, que história é essa, como é que ele veio parar no Brasil, qual é o trabalho que ele realiza aí na região de Pedrinhas, de Laguna e arredores, e o porquê, né, dessa missão, por que ter escolhido essa missão. Pastor Javier, é um prazer imenso recebê-lo aqui no meu programa. Como eu disse antes aqui, eu gosto de trazer pessoas aqui que têm algo a acrescentar. Eu acho que o rádio, e não é só para tocar música, né? Tem um programa de rádio que é só musical, mas eu acho que o rádio, ele, apesar de hoje nós temos outros veículos de comunicação com a chegada da internet, que tomou conta de tudo, o rádio ele ainda é aquele veículo de comunicação presente no dia a dia das pessoas, que a pessoa pode, por exemplo, a dona de casa está nos ouvindo agora, ela está fazendo o almoço, fazendo o limpando a casa, mas seu radinho está ligado, não impede, ela não precisa estar ali com os olhos na tela. O rádio é um companheiro, ela está ouvindo, ele chega em lugares onde, por exemplo, o sinal da internet não chega, né? Então o rádio, apesar dos meios de comunicação, como a internet e outros que estão por aí, mas o rádio é presente no dia a dia das pessoas. E eu procuro, sempre que tenho a oportunidade, trazer convidados aqui, pessoas que eu convido, que eu sei que vai acrescentar no dia dessas pessoas que estão nos ouvindo ou que nos assistem também através do YouTube, está sendo filmado, está postado no YouTube. Eu tenho certeza que o senhor hoje vai ter muita coisa para passar para a gente aqui. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo, a toda a audiência aqui de Riacho de Santana, né, e de Alredores. Realmente é um prazer estar aqui. É muito engraçado, né? Nós já estamos há 5 anos aqui, mas uma das coisas que eu aprendi há muito tempo é que há um tempo para todas as coisas. E nós estamos trabalhando já, vamos fazer 5 anos aqui em agosto. E nós trabalhamos na parte cristã, mas na parte social também, né? Que acredito que, como diz a Bíblia, né? A fé sem obras, ela é vazia, é morta, né? Então, a gente pode falar de Deus, de fato, mas a gente pode estender a nossa mão para aquele que está precisando. Não seja somente na parte espiritual, mas também entender que o Evangelho em si, ele não é um monte de pessoas perfeitinhas, né? Que Exatamente. Eu combato isso sempre. A religiosidade, né? Onde tu levanta a bandeira e diz, eu sou de tal igreja e eu sou mais santo do que você. Na verdade, a ideia de nós termos uma igreja, a ideia de nós acreditarmos no Evangelho de Jesus, é nós entender que os valores que tem dentro de uma comunidade cristã, ela tem que ser estendida para a comunidade. Onde a igreja, ela precisa influenciar o lugar onde ela está. Se ela não consegue influenciar onde ela está, a sua missão ela é perdida. Sim. Porque as pessoas têm que olhar para a igreja como um refúgio. Não simplesmente as pessoas que estão dentro da igreja se encherem o peito e dizem assim, não, eu vou para o céu, você vai para o inferno. De fato, eu sempre digo, né, eu sempre falo para todas as pessoas, né, não com animosidade religiosa, mas sempre digo assim, ó, vocês têm que entender que se nós vamos falar de céu, vamos falar sobre merecimento. Você merece. Se você merece, então você tem que entender que as coisas que estão acontecendo na tua vida, ou é por aquilo que você semeou, ou por aquilo que você vai semear na vida dos outros, ou aquilo que tu vai deixar como legado. Exatamente. Por exemplo, ou você vai semear, você semeou coisas boas, você vai colher coisas boas. Ou você passa por algo, né,
algum trauma, alguma coisa ruim, então você vai começar a semear em outras pessoas. Por exemplo, se alguém passar por uma doença, alguma coisa ruim e ela, tipo, não pegou uma corda e se enforcou, é porque ela vai mostrar que apesar dos problemas, ela vai sobreviver. Isso vai dar esperança para quem está passando por dificuldades também. Então ele está semeando coisas boas naquela pessoa. Exatamente. Ou a terceira, né? Que a primeira foi que eu disse, quando você semeia coisas, você colhe. A segunda é quando você vai semear. E o outro quando você vai deixar um legado. Quem é você? Se você partir hoje desse mundo, o que as pessoas vão dizer de você? Eles vão dizer, como todo mundo fala, né, de um velório, né? Diz, poxa, era ruim, mas era uma pessoa boa. Né? Mas, ou então todo mundo que morre se torna uma pessoa santa depois que morre. Pois né? é. Entendeu? Então, o que as pessoas vão dizer? Porque o que nós deixamos hoje, eu acho muito legal isso, tá? O que nós deixamos hoje é o que as gerações vão lembrar de nós. Nós nos tornamos eternos quando nós deixamos um legado. Sim. As pessoas olham pra gente sabendo que a gente fez alguma coisa por alguém. Ou nós vamos viver no eterno pensamento de alguém dizendo, tal pessoa fez isso por mim. Ou tal pessoa, ela se lembrou de mim, me deu tal conselho. Né? Quem que não se lembra do seu pai quando já, meu velho pai dizia, ele se torna eterno no teu pensamento. É verdade. Né? Então, sempre digo, aquilo que você semeia, você colhe. Aquilo que você vai semear para colher com outras pessoas, sementes boas, ou o legado que você vai deixar. Pastor, parece que o senhor e eu estamos bem alinhados no que diz respeito ao propósito desse programa de rádio. E o senhor falou as 3 coisas, e são essas 3 coisas que eu mais procuro pregar todos os dias aqui no programa. Né? Inclusive, já fiz perguntas várias vezes para os nossos ouvintes, para eles refletirem. Reflita hoje, se você fosse deixar o seu corpo físico hoje, o que você deixaria de história para contar? O que você teria feito de bom? Né? O que você fez para tornar isso aqui um lugar melhor, a vida das pessoas melhor? E hoje, no final do dia, quem vai ter um motivo para dizer, Deus, muito obrigado pela existência do pastor Javier? Né? Quem vai falar bem de você para Deus? Isso é algo importante. Nós estamos falando a mesma linguagem aqui no nosso programa. Mas me conta, pastor Javier, como é que um peruano, né? Você nasceu no Peru, não conheço o Peru, mas já ouvi falar bastante, filho de israelita, se torna um evangélico. Como é que essa conjuntura toda aí? Bom, tem uma coisa muito legal que eu quero contar para todos vocês já. Queria pedir ao senhor só para virar o microfone um pouquinho. Para cá? Isso, um pouquinho mais, deixa eu ver. Sobe um pouquinho para cima. Mas ele não vai tapar na frente? Aí, acho que dá para pegar, dá. Aí dá para pegar, né? Beleza. Pronto. Sim. Bom, vamos começar desde o começo. Né? Desde o começo, começar do começo. Eu sou de família israelita, meus pais são de família sefaradita, né? Tanto a família do meu pai como da minha mãe, eles vieram na época da seringa, da época da borracha, né? Onde muitos trabalhadores vieram da Europa, da Península Ibérica, Espanha, né? Vieram de todos esses lugares, que são famílias sefaraditas, e a maioria deles eram israelis, né? Muitos vieram da época da diáspora, que saíram lá de Israel, foram para a Península Ibérica, né? Portugal, Itália, Espanha. E quando houve o boom do seringal, eles queriam contratar novos. E como teve muita perseguição aos judeus na época, pela Igreja Católica lá na Europa, eles decidiram vir para o Novo Mundo, que no caso eram 2 países, né, que era Peru, né, da parte espanhola, que vieram pelo Pacífico, e o Brasil, né, que vieram os portugueses. Sim. No caso, aproveitaram a viagem, né, vários lugares, nos 3 portos principais que tem aqui no Brasil, e, bom, digo, em toda a Latinoamérica. E no caso, o porto principal era Belém do Pará, o segundo porto era Manaus, e o terceiro porto era Iquitos, a cidade de onde que eu sou, lá na Amazônia peruana, né? Então, essas 3 cidades, elas são unidas pelo rio Solimões, né? Que compartilham o Amazonas. A entrada do mar por Belém do Pará, subindo para Manaus, né? E a minha cidade onde que eu nasci. Então,
casualidade, o meu avô nasceu em Belém do Pará. Daí eles desceram de lá. Parte do meu pai, eles vieram pela Espanha, vieram pelo Pacífico, né? E aí eles foram parar lá na minha cidade. Então, quando eles foram parar lá, encontro da vida, né? Judeu se casa com judeu, disse, né? Então, se casou com a minha mãe. No caso, se casaram e tinham uma vida muito normal. Eu estou tentando ser curto na história. Tiveram uma vida muito normal, só que a minha mãe ficou grávida. Ela estava esperando bebê. Só que o líquido amniótico, né, era muito pouquinho. Então a barriga dela era muito fininha, muito pequenininha. Um dia ela caminhando pela rua, ela pegou, tropeçou, caiu. E o bebê estava ainda atravessado. Quando caiu, quando bateu a cabeça do bebê dentro da barriga dela, o menino morreu. Quando foram tirar o bebê morto dentro dela, deixaram uma infecção, acabando, tipo assim, proliferando, né, uma infecção geral no útero. Tiveram que arrancar o útero todinho dela. Útero, ovários, deixaram ela vazia por dentro. Sim. O que aconteceu foi que ela perdeu aquela esperança de querer, tipo assim, não vai ser mãe, nunca mais, entendeu? E isso é um problema. Meu pai, na época, querendo deixar a minha mãe na época. Então, um dia ela escutou a pregação do Evangelho. Decidiu ir para uma cruzada. Foi para aquela cruzada, não sei se tu te lembra, antes tinha muitos evangelistas que iam lá nos estádios, né? Iam lá, tinha aquelas pregações e tal. Aí ela foi. Ela decidiu servir Jesus. Ela volta para casa, não conta para o meu pai, e ela começa a se congregar, tipo assim, de uma maneira... Às escondidas. Né? Porque judeu, assim, de modo geral, ele não aceita que Jesus é o Senhor. Né? Eles ainda estão esperando, né, a vinda do Messias. Isso, né? É um tema mais religioso que nós podemos tratar em outro momento, né? Mas vamos pular. Só para esclarecer para quem está nos ouvindo, né? Então, a minha mãe começou a ir, e um dia ela escutou uma pregação de um pastor falando acerca da história de Samuel, onde Ana, ele não podia ter filhos. Então, ela orou durante 25 anos, pedindo que Deus desse um filho para ela. Um dia ela foi, e ela foi capaz de entrar dentro do Santo dos Santos, do Beth Hamikdash, né, que é o Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Quando ela entrou, ela fez uma oração de súplica. E nessa oração, o sacerdote, o sumo sacerdote Eli viu e pensava que ela estava bêbada. E chegou assim, olha, essa hora não é para você beber. Aí ela disse, não, eu não estou bêbada, eu estou vindo pedir que Deus possa conceder para mim, eu estou há 25 anos, eu quero que Deus conceda um filho para mim. Aí se ele me der um filho, eu vou devolver para ele. Aí o sumo sacerdote Eli olhou para ela e disse assim, que o Eterno faça segundo o teu querer. No seguinte ano, ela se achou grávida. 8 anos depois, pega o menino pela mão e leva lá no tabernáculo, entregando. Ó, o menino me deu, estou aqui trazendo o menino para entregar. Ele se torna juiz, profeta e sacerdote em todo Israel. A minha mãe, escutando essa história, chega no final do culto e fala para o pastor, dizendo, pastor, será que Deus pode fazer esse milagre na minha vida? O pastor não sabia que minha mãe não tinha útero. Disse, eu creio. Rapaz, amém. Começando a arrepiar aqui. Ela voltou para casa, pronto. Depois, no segundo dia, chegou para o pastor daquela igreja e disse assim, pastor, eu posso fazer uma cópia da chave da igreja? E ela disse, para quê? É que eu quero pedir esse milagre para Deus. Eu quero pedir todos os dias. Antes de atender meu esposo, eu quero vir aqui, quero orar, quero pedir. Até lá, o meu pai já tinha descoberto que minha mãe ia, mas por amor à minha mãe e o meu pai, ele deixou, ela continuou fazendo isso. Então ela ia todos os dias. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 4 anos depois, ela começa a se sentir mal. Ela tomava reposição hormonal, por causa que não tinha mais ovário, né? Então ela pegou e falou pro meu pai, dizendo, olha, eu quero ir lá no médico, eu estou me sentindo mal. Aí, vamos ver. O médico viu, mesmo médico da família, né? Tradicional. Ela disse que está se sentindo mal, que tem enjoos, né? Todos os dias, que está inchando a perna dela, o que está acontecendo. Aí o médico disse, olha, pode ser um problema da reposição hormonal. Você tem que lembrar que você está tomando isso aqui. Mas vamos ver.
fizeram deitar, botaram, naquela época era separado, era a câmera e era o microfone. Aí botaram na ultrassonografia. Quando foi passando a imagem, o médico olhou para a tela, olhou para minha mãe, não sabia explicar o que estava acontecendo. Rapaz. Quando ela olhou para a tela, ela disse assim, olha, eu não sei explicar o que eu estou dizendo, o que eu estou vendo. Eu fui o médico, fiz a tua cirurgia na época, né, tal, mas você está com um útero novo, mulher. Você está com um útero novo, olha aqui. Aí ela foi mostrando. E quando desceu um pouquinho mais, viu uma luz fazendo assim. Quando botou o microfone, tinha um coração batendo. Misericórdia. Né? Quando aconteceu isso, a minha mãe agradeceu a Deus, né, de fato, né? E eu sou esse milagre, somos 3 Eu irmãos. estou diante de um milagre vivo. São 3 pessoas, são três irmãos que nós somos, né? E, de fato, né, naquele momento, meu pai ele não se converteu ao evangelho porque é uma história um pouco complicada, porque Deus faz milagres. Então, o judeu acredita em Deus, ele acredita no eterno, entendeu? Sim. Agora, Jesus como o Messias, como o Senhor, é meio complicado. Mas a minha mãe ganhou a liberdade de servir a Jesus, né? Eu cresci entre 2 mundos. Cresci entre o mundo judaico e o mundo cristão, né? Mas tendo fé, sabendo de tudo aquilo que tinha acontecido, né? De fato, não fui como o pessoal chama de evangélico, eu chamo de cristão, né? Entendeu? Quem é cristão, quem segue Jesus, né? Sim. Se você não segue Jesus, você pode dizer que é católico, evangélico, qualquer um. Se você não segue Jesus como Jesus ele é, de verdade, simplesmente você está falando vazio para mim, entendeu? Sim. Porque você está sendo mais um religioso, né? Se você é cristão, você segue Jesus. Você aceita Jesus, você crê em Jesus, você segue seus ensinamentos, você tem uma vida disciplinada, te fazendo aquela pergunta daquele famoso livro, né? O que Jesus faria no meu lugar, né? Você se faz essa pergunta todos os dias, de tudo aquilo que você faz, você vai encontrar um caminho, né? Então, eu falo de cristianismo, de seguir Jesus como um mestre, como o nosso Messias, né? Então, passa o tempo, né? E, como eu estava te falando, faz algum tempo, eu sou diagnosticado com autismo leve, né? Tive uma vida, vamos dizer assim, inteligente, né? Eu tenho autismo leve de alta performance, ou seja, minha fixação são letras. Então, qualquer coisa de letra você vai falar comigo que eu vou saber. De número não sou tão bom, mas de letras, história, conhecimento, leituras, eu memorizo muito rápido. A questão é que eu tive uma pequena briga com meu pai. Meu pai queria que eu fosse para os Estados Unidos com meus tios. Mas eu queria ir para Israel, eu queria ir para Haifa, família, então, um pessoal que a gente conhece lá, tudo. Só que meu pai pensava que todo mundo era maconheiro lá. Por causa que eles eram, mas não eram tipo assim, como se chama esse negócio que o pessoal usa aqui no Brasil? Eu achei que não tivesse maconha. Eu achei que não tivesse maconha em Israel. Não, é o narguile, né? Narguile, é isso. Então, eles usavam isso. Então, ele via todas essas fotos. Então, ele dizia, não, você vai com teu tio. Então, eu brigando com meu pai, eu disse, eu não vou nem para Israel, nem para o Brasil. Nem para os Estados Unidos? Não para os Estados Unidos. Eu vou para Israel. Eu vou para o Brasil. Eu tinha 16 anos quando tomei essa decisão. Aí eu peguei e disse, quer saber, eu vou embora. Aí meu pai, não, mas tu vai? Eu falei, eu vou. 18 anos. Mas a ideia que eu tinha, olha, Ricardo, tu vai achar bem estranho. Eu queria ir para Israel mesmo. Só que meu ponto, o meu embarque ia ser o Brasil. E eu conheci um amigo, e esse amigo, ele trabalhava no bar, no boate, né? Ele fazia o barman. Os drinks. Isso, os drinks. Então eu fiz um cursinho de 1 mês e meio. Aí fui trabalhar lá naquela boate. Aí eu trabalhei lá, e lá ele disse pra mim, mano, eu estou indo para Fortaleza, que fica no Brasil. E lá tem cruzeiros que vão para a Europa. De repente você pode se embarcar, e se você conseguir ir, você pode ir para lá. Eu falei, beleza.
Então eu trabalhei nesse pensamento, fiz pesquisa e tal, aprendi um pouquinho do português, já que o meu português é muito bom, né? É bom, o português é bom. Eu ia comentar isso aqui agora. Né? Então, aí a gente pegou e eu saí de casa e eu disse para o meu pai, estou indo para o Brasil, tu vai fazer o que no Brasil, tu não conhece ninguém lá. Eu falei, não, eu vou fazer a minha história. E eu saí de casa aos 18 anos. Uma história doida. Saí de casa e vim para o Brasil. Entrei pela fronteira, por Tabatinga, né? Tabatinga, que lá, está escrito lá no Forte Militar. Diz assim, aqui começa o Brasil. É longe, vou te falar. Pensa num lugar longe. É longe. Lá é chamado o lugar das três fronteiras, né? Que tem Tabatinga, que é Brasil, Letícia, que é Colômbia, e Santa Rosa, que é Peru. Então, aí eu entrei por ali, e no meio do caminho, quando eu ia de Tabatinga para Manaus, que são quase 4 dias de barco, né? Eu conheci uma missionária da missão que eu trabalho hoje. E eu pensava que era freira na época, porque ela tinha um negócio aqui, era muito branquinha, de olhos verdes, bem baixinha, 1,50 m e pouco, bem baixinha mesmo. Sim. Aí eu cheguei lá, e na época eu não era como estou hoje, né? Fazia. Até então você seguia que religiosidade? A israelita ou a de sua mãe? Não. Eu vivia em 2 mundos divididos. Eu acreditava que Jesus era um filósofo, um pensador, um rabino, um mestre, e acreditava no eterno, que eu vivi a minha vida toda escutando acerca disso, porque um menino judeu, ele acredita, ele cresce a vida toda com princípios de fé, entendendo que você é um éter, você não é a parte física, você é um éter, porque se você vai para um IML e alguém abrir o teu cérebro e tirar o teu cérebro, ele vai procurar teus sentimentos, a tua raiva, a tua ansiedade, os teus problemas. Não, ele vai encontrar um músculo. Sim. Como te falava faz um momento, você fala com quem? Então você é um éter, você é uma alma, você é um ser espiritual. E eu sempre falo para as pessoas, não é questão de você acreditar em Deus ou não. A questão que você tem que entender é que você não é um ser físico. Então, se você não é um ser físico, então existe um mundo espiritual. Se existe um mundo espiritual, você vai ter dois lados, o bem e o mal. Então, se desse lado tu tem Deus, que é do bem, e tu tem o inimigo desse lado, que é o mal, eu prefiro estar desse lado. Sim, com certeza. E como disse Pascal, um filósofo, eu prefiro acreditar em um Deus que não existe, porque se eu morrer, a nada irá me consumir, do que não acreditar em um Deus que existe e morrer e ser julgado por ele. Então, se eu prefiro ter uma vida boa diante de Deus, diante dessa vida, e eu amanhã morrer e não tem nada depois, eu vou dizer, eu viver feliz. Sim. Agora, se eu viver uma vida feliz, ou uma vida dizendo, não existe nada, e eu morrer, e realmente existe tudo aquilo que eu deveria ter acreditado, eu estou ferrado. É verdade. Não ter volta atrás, né? Então, a minha filosofia de vida, até aquele momento, era simplesmente temor ao eterno e acreditar que Jesus, ele era um mestre, como tantos que podem me ensinar, né, coisas boas. Então, naquele momento eu conheci ela. Beleza, conheci, fiz amizade com ela me entregou um número de telefone. E quando ela falou isso pra mim, falou sobre Jesus, aí eu falei que minha mãe e tal, e ela disse assim, olha, e a tua mãe, ela é evangélica há muito tempo? Eu falei assim, eu contei do meu milagre, ele ficou feliz, tá, tudo. Aí eu falei pra ela assim, olha, e a minha mãe me deu esse papelzinho, Agir 2:5. Segundo o pacto que eu fiz convosco, quando saíste da terra do Egito, assim meu espírito estará contigo, não temais. Ela olhou e começou a chorar e disse assim, foi o mesmo versículo que Deus me deu de manhã, quando eu abri a Bíblia, antes de eu fazer a minha viagem. Beleza. Aí ela me entregou aquele telefone, ela foi embora lá em Manaus, aí cheguei em Manaus com meu amigo. Cheguei lá e nós estamos lá naquele hotel e tal, e ele disse pra mim, olha, tu pode ficar uma semana aqui? 15 dias, você pode ficar aqui em Manaus? Eu vou chegar lá, eu vou falar do meu chefe sobre você, e depois, aí eu mando mensagem, aí você vem. Eu falei, beleza, que era o torpedo na época, né? Sim, torpedo. Então, beleza. Aí ele foi. Aí eu fiquei lá no hotel, tinha um pouco de dinheiro, e eu fiquei igual gringo, né? Eu não sabia comer
por peso, né? E eu comia bastante, como estava te falando, eu comia bastante. Então eu pegava o prato, botava ali, botava R$50, R$60 para a época, R$50, R$60 era muito caro, era muito dinheiro. Então eu fiquei doido, meu Deus do céu, esse Brasil é muito caro. O hotel era R$150, mais R$60. Eu gastava 250, 300 na época, o salário mínimo era 450, quase R$500 era o salário mínimo. Quase um salário por dia. E eu estava ganhando quase um salário por dia, eu estava gastando todo dia. Chegou um determinado momento que eu mandei mensagem pro meu amigo e ele disse para mim, cara, não vai dar certo. E nunca mais falou comigo. E eu fiquei em Manaus. Orgulhoso, coração orgulhoso, judeu orgulhoso, que não abre mão de nada. Ele disse, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu tive que decidir entre hotel e comer. Descobri o Prato Cidadão, comecei a dormir na praça, não como mendigo, senão como mochileiro. Na Praça da Polícia, em Manaus, na Praça do Relógio. Comecei a comprar marmita e entregar para vigias de prédio, que lá no centro de Manaus, se algum dia você for para Manaus, algum dia, você vai ver que lá no centro de Manaus tem um garajão, que eles chamam. É tipo um prédio que ia fazer garagem e nunca funciona. E eu levava uma marmita à noite e entregava pro vigia para ele me deixar dormir, para ter um lugar seguro para eu dormir. Sim. Esse negócio foi durante quase 4 meses. Eu ia lá, ficava no Prato Cidadão, R$1,50, pagava, tinha um almoço. Trabalhava em algumas boates, pagava R$25 a noite para servir caipirinhas e tal. Mas num desses dias, porque eu ia para lavar a minha roupa lá nos banheiros públicos, né? Tu paga lá e tu toma banho. Quando eu tomava banho, eu lavava a minha roupa. Mas um desses dias eu tirei a minha roupa e no fundo encontrei o papelzinho do número do telefone daquela mulher. Aí eu liguei para ela. Aí eu disse para ela assim, olha, eu queria saber se tu poderia me ajudar, se tu conhecer alguém que pode me alugar um lugar, né, para eu ficar aqui para trabalhar e vai dar tudo certo. Ela falou para mim assim, olha, eu não sei se eu posso te ajudar, que ela contou depois para mim que ela pensava que eu era narcotraficante. Porque eu estou falando, hoje eu estou bonitinho. Na época eu tinha brinco desse lado, meu cabelo era mais comprido, era mais grande. Então, era um pouquinho diferente. Então ela pensava que eu era narcotraficante. Aí ela desligou. Ela disse, não, eu não posso te ajudar. Mas quando ela desligou, disse que ele sentiu um peso na sua alma. E ela disse assim, Deus, se o Senhor tem um propósito na vida deste menino, eu queria encontrar ele aqui em Manaus. Meu amigo, Manaus é grande. Se tu acha que Vitória da Conquista é grande, você não viu Manaus. Manaus é um monstro de cidade. Para ir do centro da cidade, até o bairro dela, que era um bairro um pouco próximo, é quase 2 horas de ônibus. Tá? É grande. É grande, é muito grande. Então, no meio do caminho, eu escutei que se você doasse sangue, você ganha uma ticket de comida na M1 de Manaus. Sim. Aí eu disse, beleza. Aí eu peguei e eu fui para lá, fui doar sangue. Quando dou sangue e tal, me dá um ticket. Quando eu estou saindo alegre, estou saindo da M1, olho para lá, quem está vindo? Não acredito. a missionária pequenininha, chamada Rossi. Eu olhei assim e disse, Rossi? Aí disse que ela olhou para mim, né? Ela contada para mim que ela olhou para mim de longe, meu Deus do céu, o que tu está fazendo comigo, Senhor? Ela disse. Aí eu cheguei, Rossi, tudo bem? Ela disse, ai, tudo bem, mano. E aí, tem alguma coisa? Aquele que nós conversamos, ela disse para mim assim, ó, eu não sei o que Deus tem com tua vida, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e você vai comigo agora. Tu tem alguma coisa para fazer? Eu falei, eu tô dormindo na rua. Eu tô com minha mochila aqui, minha casa está aqui, levo nas costas. Aí eu botei minha mochila e fomos juntos. Aí fomos lá para uma casa, me levou para casa dela. Ela disse para mim, eu estou viajando para Camboriú. Camboriú é uma cidade em Santa Catarina. Eu achava que Camboriú era um interior do Amazonas. Eu pensava, né? Rapaz, cá no cantinho do Brasil, aí embaixo, na ponta. Aí ela pegou pra mim e disse assim, ó, eu vou te dar a chave, você pode ficar 30 dias na minha casa. Ela me deixou com geladeira, TV, a casa dela mobiliada, tudinho, deixou pra mim. Eu poderia ter sido um ladrão, mas ela confia em Deus. Tomou a decisão de acreditar em Deus e me entregou a chave. Aí eu fiquei. Meu amigo, eu fiquei procurando emprego igual doido. Não achava. E eu vou falar para ti, eu mexo com o computador, eu falo outros idiomas, eu aprendo muito rápido e não encontrava emprego não nenhum. nada. Nada.
30 dias, fechado, 30 dias. Uma das coisas que eu aprendi é dar a minha palavra. Eu pego, e ela tinha dito para mim que tinha uma mulher em frente, que eu poderia deixar a chave com ela. Essa mulher era aquela que levava, às vezes, comida para mim. Sobrava um pouquinho de comida, né? Carne moída, feijão, farinha, levava suco de maracujá, suco de caju, né? Ela fazia, sabe, aquelas garrafas para misturar, ela fazia suco e levava para mim. Só que ela ia com a intuição de pregar para mim, entendeu? Ah, ela era do mesmo grupo? Sim, aí ela chegava, sentava e falava para mim. Só que não dava bola, por quê? Eu cresci como judeu, eu conheço o Antigo Testamento. Então eu poderia rebater, mas o que eu queria naquele momento era comer. Eu não queria brigar com ela. Então, beleza, fomos conversando, ela falava, legal, legal. Quando acabou os 30 dias, eu levei a chave e eu disse para ela, eu tô indo embora. Ela disse para mim, não vai embora, vai ficar onde? Aí eu falei para ela, não sei, eu vou ver. Ela disse assim, ó, mas tu pode ficar na casa. Eu falei, não, eu dei minha palavra há 30 dias, eu não vou passar disso. Aí ele disse, olha, mas se você quiser ficar aqui em frente, nós temos uma conversa aqui. Não tem uma cama, mas eu posso botar um colchãozinho ali pra tu ficar. Eu falei, beleza. Aí eu disse, qualquer coisa melhor do que a rua. Passaram-se 12 dias, mais ou menos, do dia. E estava chegando o dia do meu aniversário. Ia fazer 19 anos. Até lá já tinha conseguido aquele celular antigo, não sei se tu te lembra, daquele Sony Ericsson, fundo laranja, sim, pequenininho, assim. Aí eu tinha conseguido já. Dia 31 de julho, né? É o meu aniversário, já está chegando. Aqui em quem que você traz um presente para mim, pode. Pode já estar aceitando, né? Eu já estou aceitando desde agora. Então, dia 31 de julho, chega o dia do meu aniversário, e o meu pai liga, feliz aniversário, minha mãe liga, feliz aniversário, minha irmã diz feliz aniversário, e o meu irmão pequeno, ele disse para mim, feliz aniversário, mas eu queria te dizer algo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Isso me quebrou. Caraca. Porque eu olhei quem eu era naquele momento. Até aquele momento eu estava muito orgulhoso. Até aquele momento meu pai dizia, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, estou comendo bem, estou trabalhando bem. Tá dormindo aonde? Já tenho casa, já tenho tudo, entendeu? Orgulhoso. Mas naquele momento me pegou. Eu olhei para o canto, olhei um colchão lá no chão, a minha mochila do lado, eu dizendo ninguém. Eu dizendo, quem sou eu? Para que alguém queira ser como eu. Parece como se as escamas dos meus olhos caíssem naquele momento. Eu me lembrei de tudo aquilo que minha mãe falava. Eu não escutei uma voz, eu não teve uma visão, uma coisa. Eu só me lembrei. E aí eu disse assim, Jesus, minha mãe falou tanto de você. Falou que foi você que me fez. Falou que foi você que fez, que permitiu um milagre na vida dela. Eu já fiz de tudo, tentei fazer tudo certo, mas não deu certo de nenhum jeito. Eu quero fazer um acordo contigo. Se é verdade tudo aquilo que ela falou de mim, se é verdade tudo aquilo que fala ela de você, eu te prometo algo. Ou eu quero te pedir algo, né? Primeiro a gente pede, né? Depois aí, a troca. Aí eu disse, ó, tudo aquilo que eu fizer, né? Se você mudar a minha vida, me abençoar, me tirar desse lugar, cumprir o desejo do meu coração, mudar a minha família e concluir muitos projetos que eu tenho no meu coração, eu te prometo que tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu projetar, tudo aquilo que eu transformar, vai ser para a glória do seu nome. Naquele momento, Ricardo, eu não vi uma luz, eu não senti um arrepio. Nada sobrenatural. Nada. Mas eu acho que depois, que o Eterno fez para mim assim, beleza. Vou tentar resumir. E, com 22 anos, com 21 anos, estava já morando em Santa Catarina, em Camboriú. Se tu pesquisar, tu vai ver, Camboriú é uma das cidades mais bonitas, é a Miami do Brasil. E do ladinho é Camboriú. Eu estava no maior congresso de missões do Brasil. Eu já tinha viajado quase todo esse Brasil pregando. Vários países da Latinoamérica já fui.
pregando. Na época, eu não comentei contigo, mas a instituição pagou para mim um curso de produção de televisão, né? Na Rede Futura, lá em Itajaí, de fotografia. E eu trabalhava na TV Gideões. Eu estava bem, estava ganhando bem. A minha esposa, a minha mãe, ela tinha convencido, meu pai tinha aceitado Jesus como seu salvador. A minha irmã estava na universidade, meu irmão estava bem, estava tudo bem. 22 anos, um ano depois, final do congresso. Com isso eu vou responder como é que eu vim chegar aqui, tá bom? Sim. Ou como que eu fui fazer. Já te respondi como foi que eu vim. Sim. Agora eu vou te responder por que eu estou fazendo o que eu faço. Quando eu estava lá, maior congresso. Depois eu vou te mostrar aí. É o maior congresso de missões do Brasil. Se reúne mais de 120 mil crentes em uma só cidade. Cidade para. Uma semana e meia. O pastor recebe a chave da cidade. Os maiores pregadores do Brasil pregam naquele lugar. Entendeu? Então é um lugar, vamos dizer assim, de destaque para o mundo evangélico, né? Então, o que aconteceu foi que eu estava no final do congresso. O cantor era muito famoso cantando, e eu com a câmera fotográfica aqui. E eu olhei assim, e eu disse assim, meu Deus, eu consegui. Eu consegui, agora eu sei quem eu sou, o que eu faço. E de muito tempo, eu escutei uma voz que falou dentro de mim. Não uma voz, tipo, eu tenho uma voz muito bonita, mas é uma voz diferente, uma voz que eu acho que nenhum radialista conseguiria fazer. Uma voz que te arrepia o corpo e uma voz também que te acalma ao mesmo tempo. Uma voz diferente. Eu acho que nem o Sidney Moreira poderia fazer esse tipo de voz. Mas uma voz diferenciada. Dentro do meu interior, eu escutei uma voz que diz assim, eu fiz a minha parte. Estás disposto a cumprir a tua parte? Naquele momento, Ricardo, eu disse assim. Eu disse sim. Aí, continuou. Estás disposto a renunciar a tudo aquilo que eu te dei? A tudo que eu te abençoei por amor de mim? Eu disse, eu sou. Pronto. Aí, naquele momento, os meus pastores não queriam me mandar para o campo. Não queriam me mandar para as missões. Queriam que ficasse lá, porque eles tinham investido dinheiro em mim. Eles queriam que ficasse lá. Aí eu fui falar com o meu pastor, e o meu pastor disse, não, você não vai. Eu disse, não, eu vou orar. Eu falei, pastor, me manda. E eu fiquei pedindo no pé dele. Um momento me chamaram lá na diretoria, fui lá, cheguei lá na diretoria e conversei com a diretoria. E aí eu disse, pastor, se o senhor não me mandar, eu vou embora para casa. Eu doido também. Aí peguei e aí meu pastor disse, tá bom, eu vou orar. Passou mais uma semana, meu pastor me chamou, ele me mandou para o campo. Meu primeiro campo missionário foi na fronteira, né? Trabalhei com os ticunas, numa cidade chamada Cabajucocha, Lagoa do Cavalo. Eu trabalhei lá. De lá eu vim para cá, fui trabalhar na Amazônia peruana, perto da minha cidade. E trabalhei por 10 anos lá, abriu muitas igrejas, um trabalho um trabalho cristão com um trabalho social, que daqui a pouco eu vou te explicar um pouquinho sobre o trabalho social, né? E daí, a minha esposa, ela teve 2 infartos, né? No segundo infarto... A sua esposa você conheceu também dentro do trabalho... Sim. A minha esposa é outra história. Amor, eu te amo, tá? Eu tô lembrando de você. Tá? Mas a minha esposa é outra história. Daqui a pouco eu posso te contar só um pouquinho. Mas, daí a minha esposa teve 2 infartos. No segundo infarto, ela ficou com cegueira 25 dias. Ela recuperou a sua visão depois, mas aí eu decidi vir para o Brasil. E deixei todo o trabalho lá com meu pai, que era meu vice-presidente na época, deixei para ele, aí fui para o sul. Chegando lá no sul, eu disse, eu vou ser um mero mortal novamente, né? Eu vou congregar, eu vou estar numa igreja, eu vou trabalhar, vou fazer a minha vida, né? Mas aí me apresentaram uma proposta de vir para o sertão da Bahia, no caso, Laguna, Riacho de Santana. Perguntei para minha esposa disse assim, bora então. E tomamos a decisão de 2 filhos para cá, nós estamos já há 5 anos aqui, né?
trabalhando nessa... Eu tentei fazer um resumo, né? Estou entendendo. Muito bem elaborado, por sinal, o seu resumo. Esse trabalho que você realiza hoje aí na região de Lagunas, ele já havia sido começado por alguém antes? Ou você chegou e começou do zero? Não, o trabalho aqui em Laguna, ele já começou faz... Bom, a igreja vai fazer 19 anos esse ano. Então, há 19 anos, né? Com o missionário Donizete, né? Donizete de Moraes. Depois veio outro missionário, né, chamado Oséias, né? Cada um deles ficaram 5 anos, né? Depois o missionário Donizete voltou, ficou mais 5 anos, né? Não, mais 4 anos, 3 anos e meio, quase 4, né? E daí eu vim, né? Já é um trabalho que está se fazendo. É um trabalho que não somente visa o que é a igreja, como membros, né? Sim. É uma igreja que trabalha com Natal missionário, né? Dava brinquedo todos os anos, evangelismo infantil, valores. De fato, a minha vinda é porque eu tenho outros projetos, mas o projeto, em modo geral, é sempre visionado na parte espiritual e na parte social. Né? É uma parte muito compartilhada. De fato, muitas igrejas trabalham assim, mas no sertão, geralmente, a maioria das igrejas trabalham de uma forma mais espiritual, né? Por quê? Porque são as mesmas condições, né? Se uma igreja daqui vai para o interior, às vezes a igreja daqui não tem muitas condições para ajudar a igreja que está lá dentro, né? Então quase o mesmo patamar, né? Mas a nossa igreja tendo sede em outro lugar, as ajudas vêm de outros lugares, então onde tem mais condições para poder trazer algum benefício, né? Para as crianças, né? Para aquela parte social, né? Cestas básicas, ajuda econômica, né? Sim, sem falar a parte espiritual, que a gente faz um trabalho diário, né? Sim, muito importante. Como foi dito antes, eu sempre falo aqui que a fé sem obras ela é morta, né? E você, com o seu trabalho, consegue juntar as duas coisas, né? Essa parte da fé, que ela é importante, também o outro lado, que é o lado social também, que é muito importante. Porque não adianta, como eu digo aqui, as pessoas irem à igreja todos os dias e orar e tudo mais, é importante, mas se ela não tem empatia com a dor do outro. Então, se ela não tem empatia com a dor do outro, ela não entendeu nada do que foi dito lá dentro, né? E o trabalho que vocês fazem é um trabalho que une o útil ao agradável, ao necessário, não é isso? E quem mantém esse trabalho que vocês realizam aí nas comunidades? Bom, nós temos, como eu disse para ti, um ministério, né, que está em mais de 140 países, né? Mantém mais de 1.070 famílias, né, em todo o mundo, né? Eles mantêm a projeção que eles têm é uma projeção de ajuda direta, e também permite que seus missionários eles possam pedir ajuda para outras instituições, né? Assim, com parcerias, né? Por exemplo, nós trabalhamos eu fiz um trabalho aqui que se chama ABC do Sertão, né? ABC do Sertão, ele conseguiu entrar nos colégios, onde nós conseguimos de alguma forma implantar valores, né? Através de certos tipos de palestras acondicionadas para as crianças, né? E ajudar na parte da mudança de comportamento das crianças. Em alguns jovens a gente faz algumas palestras para eles, né? Nós trabalhamos em algumas regiões assim, dessa forma. Mas no final do ano, em vez de a gente dar um brinquedo para eles, a gente dá kits escolares. Né? No caso, por exemplo, em Laguna, nós implantamos o primeiro projeto para eles lá, que nós fazemos em cada colégio. Não repetimos o mesmo projeto no mesmo colégio, né? Nós fazemos em vários colégios, mas colégios do sertão. Porque é muito difícil você dar assistência a todos os povoados. Então, aí eu disse, aonde que as crianças se reúnem? Só no colégio. Então, aproveitar toda aquela infraestrutura que o colégio oferece, tanto de transporte, lugar e tudo, para trabalhar em cima disso, de fato, não ferindo a parte religiosa de cada família, mas encontrando um ponto de equilíbrio na qual tudo se torne muito mais aceitável, no sentido do que comportamento e mudança de comportamento.
E final do ano, a gente entregou, por exemplo, para eles uma mochila e um kit escolar. Tudo investimento próprio. Ou seja, eu corro atrás das pessoas, das parcerias. Tipo assim, eu coloco um preço de quanto vai custar cada criança. Então eu vou atrás, quantas crianças você vai adotar? Eu vou adotar 5, eu vou adotar 4. Entendeu? Por exemplo, em Laguna e na região, nós atendemos mais de 350. Né? 350, tanto colégio, as 2 creches e um povoado. No ano passado, nós tivemos aqui no Cedro, foram 110 crianças, mais ou menos. Esse ano, como eu estava te falando, vai ser no Rio das Rãs e Brasileira. Né? Nós vamos fazer... nesses dois colégios quilombolas, a gente vai trabalhar com eles, né? A partir de junho agora, a partir de agora junho, né? Vamos fazer a primeira apresentação com eles agora no dia 14 de junho. Né? A gente vai estar fazendo a primeira apresentação lá com eles e vai ter mais ou menos 200 crianças. Cada colégio atende tipo 5, 7, 8, 10 comunidades. Cada colégio. Então, eu consigo abranger a maior quantidade de crianças a partir desse projeto. De fato, nós procuramos de alguma forma colocar os valores cristãos como base, né? Mas, como eu disse, sem ferir a parte religiosa de algumas famílias que querem se manter de alguma forma com um pensamento um pouquinho diferente, né? Mas a base do nosso ensino para as crianças tem a ver muito com os valores e a mudança de comportamento, né? Porque é aquele negócio que eu falei faz um momento. Se você, como igreja, você não consegue mudar a vida de ninguém, você não está fazendo nada. Você está sendo uma pessoa muito egoísta. Você está trazendo Deus para você. Isso, você está trazendo Deus para você. A minha família, a minha casa, as minhas coisas, a minha vida, entendeu? Os meus problemas. Eu quero que Deus solucione o meu relacionamento, as minhas circunstâncias. Então você se torna uma pessoa egoísta, né? E o egoísmo chega a ser um pecado de idolatria. Por quê? Ego é eu. Sim. Ismo é prática, o culto. Então você se cultua a si mesmo. Então você acaba se tornando alguém pecaminoso. Ou seja, o que é pecado? Pecado não é infringir somente a lei. Pecado, e o próprio Jesus ele trouxe esse conceito, pecado é a intenção do coração que te afasta de Deus. Eu vou te provar. Jesus diz, e na lei não são 10, tá? São 613 mandamentos, tá? Qualquer um que quiser discutir comigo depois, você me procura. São 613 mandamentos. Os 10 são os principais, né? Não, são os principais. São os 10, mas são 613 mandamentos. E o resumo da lei é o que Jesus disse, que está em Deuteronômio 28, né? Amar o Senhor teu Deus com toda a tua mente, teu coração, teus sentimentos e todas as tuas forças. E a teu próximo como a ti mesmo. Okay? Isso é o resumo da lei. Não está dizendo que isso é toda a lei. Isso é o resumo da lei. São 613 mandamentos. Mas um dos mandamentos diz, por exemplo, não adulterar. Né? Sim. Então, de fato, se você não se deitar com a mulher do teu próximo, beleza, você não está cumprindo a lei. Só que Jesus ele já vem e ele disse uma coisa muito difícil para muitas pessoas. Porque se você não quebra a lei, você diz que você está certo. Só que a lei não diz que você não pode fumar, a lei não diz que você não pode beber, a lei não diz que você pode ter uma amante. Não diz. Você não pode pegar a mulher do teu próximo. Ok? É o que diz a lei. Então, se eu vou cumprir somente a lei me abrange a fazer coisas erradas. Eu posso fazer, porque a lei não diz. Ok? Sim. Agora vamos entender. Quando Jesus ele vem, ele explica de uma maneira tão simples que ele muda o conceito da interpretação da lei. Ele disse, olha, ouvistes e aprendestes que se você deitar com a mulher do teu próximo, você comete adultério. Mas eu digo para vocês que se você desejar a mulher do teu próximo no teu coração, você já adulterou. Ou seja, ele está falando que o pecado não é somente quebrar a lei. O pecado é a intenção do coração que te afasta de Deus. Então, qualquer coisa que te afasta de Deus se torna pecado. Ou seja,
quando nós falamos para as crianças acerca do comportamento, do respeito, do amor, da paciência, da mentira, do palavrão, das coisas, são coisas que te afastam de Deus. Não é que te tornam pecadores, mas te afastam de Deus. E se te afastam de Deus, você se torna alguém que não consegue reconhecer um poder supremo. E nós temos um problema humano. Quando nós não temos regras e não temos punição, voltamos ao pensamento de que o homem somente respeita aquilo que ele teme. Então, exatamente, se logo tu não tem regras e logo tu não tem Deus, a sociedade se degenera. Tudo é livre. Se não existe Deus, e se Deus deu regras, e essas regras não servem, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí nós temos um problema. E esse problema se enfrenta nos colégios. E eu falo isso porque eu fui lá. Abuso sexual, sexualização das crianças, erotização infantil, palavrão, desinteresse pelo estudo. Olha, imagina, de repente você está ali na sua casa e você pode dizer para mim assim, não tem nada a ver o que eu vou te dizer, mas presta bem atenção. Para mim, quando eu cheguei aqui, quando eu escutei uma criança dizendo assim, eu não aprendo matemática porque eu acho chato, não é questão simplesmente de porque seja difícil. É porque não existe nenhum estímulo dentro de casa. Não existe um círculo, uma sociedade que diga para a criança, você precisa estudar. Mas ainda lá para a roça, a maioria das crianças não que seja mal. Simplesmente que elas dizem, os pais aprenderam assim, por não ter um acesso à educação de uma maneira livre. Se tu não entende nada, você é um burro, então você vai trabalhar. Né? Mas, se tu conseguir de alguma forma estimular para aquela criança e entender de que uma sociedade é formada de pessoas boas, com valores, então logo nós entendemos de que para nós entendermos de valores, precisamos ter um órgão punidor. Porque com valores tem recompensa e temos consequências. Sim. Logo, se temos um Deus, se temos uma fé, automaticamente entendemos de consequências. Se nós fazemos certo, vamos ter uma recompensa. Se nós fazemos errado, vamos ter uma consequência, uma punição. Tu vê uma sociedade onde tu escuta aquelas músicas, e eu falo isso já como pastor, né? Eu falo isso como um pastor, eu posso declarar isso, eu não tenho rabo preso com ninguém. Grupos, cantores que são levados, por exemplo, para o interior, né? Onde vão cantar sobre sacanagem, sobre sexualização, erotização infantil, novinha, entendeu? Sobre adultério. E querem uma sociedade boa. Não tem como. Não tem como. Aí pega lá, bota um paredão, tem criança ali, escutando sobre sacanagem, sobre sexualização, sobre ter sexo. E as crianças começam a corear. E às vezes começa a dançar e adultos que acham bonito, né? E que filmam e que acham bonita aquela situação. Pois é, mas no meio tem pedófilo. Sim. Tem pedófilo. Entendeu? E aí, tipo assim, bota um shortinho lá para aquela criança, bota ela pra rebolar. E que é uma sociedade melhor. Pois é, aí cresce. Aí vai dizer, não faça isso, filha. Poxa. Tarde demais. Tipo assim, por isso que, às vezes, eu não vou dizer que me torno chato, mas eu acho muito chato, realmente, ter que falar uma coisa óbvia. Sim. Entendeu? Se nós não temos uma sociedade com valores, o resultado vai ser isso que você está vivendo. Gravidez, sem pai, irresponsabilidade daquele menino, drogadição, entendeu? Mas que é liberado, não tem nada a ver, pastor, que não tem nada a ver. Eu acho, tipo assim, uma loucura alguém me dizer que não tem nada a ver, algo que está estragando a sua própria sociedade. Né? Quando tu falava para mim sobre criação, né? Um judeu, ele aprende desde criança a lei do Senhor, entender que em cima dele, não sei se tu já viu, tem tipo como um gorrinho que se chama kippah, isso ali. Kippah. O kippah que ele é usado, ele é uma lembrança, não é uma coisa religiosa, é uma lembrança de que você desde pequeno tem que lembrar que acima de você está o eterno. É uma lembrança,
Entendeu? Você nunca pode ser orgulhoso ao ponto de dizer que você é maior do que ele. Né? Desde criança você aprende quem é o Senhor, aprende as leis. Né? Você aprende, o principal para o judeu não é tanto você entender acerca da prosperidade ou do dinheiro. Por exemplo, vou te dizer algo que você já escutou em algum momento. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Já pregaram e dizem, não, que o rico, que não sei o que. Peraí, paciência, vamos entender. A Bíblia tem um contexto judaico. Então, se o contexto é judaico, temos que entender pela cultura judaica. Então, o amor ao dinheiro, não está falando de dinheiro, papel. Ele está falando, a palavra dinheiro em hebraico é kesef. A palavra kesef, ela significa desejo. Vamos traduzir o que está escrito. O amor ao desejo é a raiz de todo mal. Ou seja, cada vez que você trabalha por algo, para ganhar algo, você se torna escravo dele, do teu desejo. Sim. Então, o dinheiro em si, e eu falo isso para os evangélicos também, quando tem pastores que procuram de alguma forma, porque tem pastor safado, tá? Tem, eu não estou falando, não tenho um rabo preso com ninguém. Tem pastores que somente quer dinheiro. Você tem muitos católicos, evangélicos. Esses dias eu vi um vendendo um terreno no céu, na internet. Pois é, aí complicado, tem muito safado. Só que a questão é que essa regra serve para todos. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ou seja, toda vez que você amar aquilo que deseja teu coração, você coloca Deus de lado e você se torna humano. E no momento que você se torna humano, você vai procurar os seus desejos. E a tendência, a natureza humana é pecaminosa, é se afastar de Deus. Sempre. Então, não sei, está de moda agora, o tigrinho, está de moda fazer dinheiro fácil. Né? Então se torna escravo deles ali, porque a imagem que te mostra a internet é uma vida fácil, uma vida de youtuber, mas a vida real não é assim. A vida real não é isso. Eu falo para as meninas lá, olha, você vai concordar e acredito que tu vai ter um comentário legal com isso. Eu falo para as meninas, você bota no TikTok, faz alguns vídeos e bota no privado. Você nunca lê o contrato. O contrato diz que a própria empresa pode usar a tua imagem como ele quiser. Crianças de 3, 4, 5, 6, 7 anos rebolando de calcinha. Elas botam de privado para que ninguém possa ver, mas esses vídeos, eles são exibidos em outros países. Porque o contrato que eles aceitam dizem que eles podem fazer, ou seja, aqui ninguém vai ver. Nem lê o contrato. Aqui ninguém vai ver. Mas quem está para lá, ele está vendo. Por isso que você vê os vídeos, alguns vídeos assim, que uma pessoa normal não faria, e você diz, mas esse dali deve ser liberado lá. Não, lá eles botam privado. Só que lá, eles não estão vendo o que você está vendo. E assim como você não está vendo, eles estão vendo. Então eu falo para as meninas, vocês estão favorecendo a prostituição digital. A pornografia digital, prostituição digital. Por quê? Porque aqueles lá, eles estão pagando. Então, se paga por sexo, já é prostituição. Está pagando por um produto. Então, entenda que as redes sociais não é assim. Entendeu? Não é uma coisa legal. Então, é uma fantasia. Uma ilusão. É uma ilusão, mas tem uma palavra. É uma utopia. Não sei se esse conceito seria mais apropriado, mas é a forma de como as pessoas olham, tipo assim, não querem ter sexo físico, mas pagam para ver uma menina se exibindo, entendeu? Então, se torna uma prostituição digital. Sim. Não tem contato físico, mas a prática é a mesma. Visual. Uhum. É a mesma. Então, quando nós vamos para os colégios, voltando para o tema dos colégios, a gente fala sobre isso. A gente fala sobre a erotização. A gente fala sobre o sexo fácil. A gente fala que eles têm que se amar. Eles têm que entender. Mano, eu vou dizer uma coisa pra ti. Aqui tem menina bonita. Tem menina bonita. Tem. Mas não se ama. Não se ama. Ela não sabe que ela é bonita. Então, chega qualquer
carinha, ser droguinha, que o pessoal fala de uma maneira popularesca. Ser droguinha, chega lá, não tem nada, não tem, vai tipo assim, não estou dizendo que ser pobre seja uma condição errada. Eu estou dizendo que ele não tem nada na vida, nenhuma perspectiva de vida. A pobreza na mentalidade. Isso, entendeu? E porque ele já tem uma moto, porque tem um óculos, porque fuma um beck, ou um cigarro eletrônico, porque trabalha como burro de segunda a sábado, ganha um dinheirinho e vai lá e vai comprar Heineken, ele já é o cara, entendeu? Você desperdiça na sua vida. Sim. Então o que a gente tenta fazer com os jovens? Quando eu vou para o colégio, eu ofereço palestra para os jovens, daquele colégio também, entendeu? Nós trabalhamos no colégio porque nós acreditamos que o dia de amanhã, uma dessas crianças, ou várias daquelas crianças, vão se tornar pessoas do bem, Sim. profissionais, pessoas que vão olhar e vão dizer, não, isso aí eu não quero para mim, eu quero uma vida melhor. A gente vai para o colégio e fala para os jovens, mano, você tem que pensar quem você é, olha onde você mora, o que você quer fazer da vida. Fazer eles pensar. Essa é a ideia. A igreja precisa fazer isso. Porque de fato, se eu vou para a igreja e somente estou pensando, eu vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu. Então, se fosse somente isso, então você seria aceitar Jesus e morre. Né? Aceita Jesus e vai para o céu. Acabou. Mas se você aceita Jesus e você está aqui, então você tem que entender que você tem uma missão. Se você está passando por alguma dificuldade, como eu falei para você, ou você está semeando algo para você colher, ou você semeia para colher, ou você deixa um legado. São as três coisas que o próprio Jesus fez. Então nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Se nós estamos vivendo alguma dificuldade, o nosso exemplo de supervivência vai trazer esperança para o outro. Ou você vai aprender a semear coisas boas para colher coisas boas, ou você vai deixar um legado. Sim. Essa é a vida cristã. O padre Aldo. Padre Aldo. Isso, por exemplo, quem se lembra do Padre Aldo? Eu achei muito fantástica a sua história. Né? O legado, as pessoas falam, porque ele se torna eterno no pensamento das pessoas. Porque ele veio, ele trabalhou. Eu trabalhei com ele uns 15 anos. E realmente é uma pessoa. Quando você chegou aqui hoje, eu lembrei dele. Falei, gente, estou trazendo alguém aqui que veio de outro país para fazer uma missão na comunidade Laguna, no interior do município de Riacho, e lembrei do Padre Aldo, que era um estrangeiro também italiano, que veio para cá e que fez uma revolução em Riacho Santana. Eu acho que a história de Riacho nunca deixará apagar a imagem dele, porque de fato ele escreveu uma história aqui impressionante. Se você conhecer a fundo os trabalhos, os movimentos que ele realizava, a ideologia de vida dele, como ele pregava e tal, claro, tudo dentro do catolicismo, mas naquilo que ele acreditava. Não, porque é a função da igreja. A função da igreja, né? Naquilo que ele acreditava, ele fazia jus ao que ele acreditava, né? Ele era esse exemplo e pensava no próximo, tinha empatia pelo próximo. Uma das coisas que você falou aqui no começo da conversa, que já gostei logo de cara, foi que você colocou pra gente assim, que não importa a religiosidade da pessoa. A minha religião é melhor que a sua. A gente ainda vê muito isso hoje em dia. E é triste. Porque quando a pessoa chega ao ponto de dizer isso, que a minha é melhor que a sua, é que não entendeu o verdadeiro sentido, né, do que é ser cristão. E você chega e coloca isso de uma maneira clara. Olha, eu não estou aqui para dizer que religião é melhor, nenhuma religião A, B ou C é melhor que a outra. O importante é que cada uma realize o trabalho que lhe é proposto realizar, que é de levar, né, os ensinamentos do mestre para as pessoas, fazer com que elas coloquem em prática e que tenham empatia pelo outro. Né? Eu sempre digo, fazendo tudo isso, vamos ter esses 3 pontos que você colocou isso. aí, né? Eu sempre digo assim, que igreja é igual restaurante. Igreja é igual restaurante. Né? Tem muitos restaurantes, mas cada um deles tem um tipo de tempero diferente. Sim. Mas todos cumprem a sua função. De alimentar. Então, eu acredito que o lugar onde te alimentam comida, não falo de lanche. Se tu vai para um lugar onde você se alimenta só de lanche, você vai ficar doente com o tempo. Certeza. Eu te garanto que se você comer todo dia pizza, todo dia X salada, todo dia, mas tô falando todo dia, comer só isso ali, tu vai ter alguma doença em qualquer momento. Tô falando de restaurante.
Restaurante, todos eles cumprem a sua função. Cada um tem o seu tempero diferente. É alimentar as pessoas. Se a comida for boa, a pessoa vai ser boa. É simples, né? Por exemplo, tem um trabalho que eu aproveito já, se alguém se interessar, tem um trabalho que está começando agora, né? Agora. Tem o diácono Leonardo, Mateus, o Wagner e o presbítero Jorge. Eles estão começando, por exemplo, uma pequena escolinha de futebol, né? Se alguém quiser doar chuteiras, eles estão querendo, já estão aproveitando aqui já. Pode aproveitar, fica à vontade. Aí entra em contato aqui com o Ricardo, que estava precisando de chuteiras, né? Entendeu? E estamos querendo fazer, estamos vendo como nos fazer, né? Mas se você tiver chuteira boa ali para crianças, aí entra em contato com ele que ele já entra em contato comigo. Mas a questão, Ricardo, é tipo assim, o restaurante, tem restaurante que é self-service, não é? É. Pois é. Tem restaurante que é prato feito. Sim. Tem restaurante que tem o cardápio, né? Então você pode pedir o que você quer comer. Só que o mais interessante de todo é que nenhum restaurante tem a porta fechada de dizer assim, não, aqui você não pode entrar. Todos eles estão abertos. Então, você é aquilo que você se alimenta. Então, do lugar que você frequenta, é aquilo que vai definir quem você é. Se você diz que você é católico, então você tem que se comportar como um católico. O que é ser um católico? Católico para mim é um padre, né? Padre. E eu gosto desse conceito. E eu peço, por favor, que não se escandalize com aquilo que eu vou falar. Mas, tipo assim, em modo geral, padre pode beber? Não pode. Padre pode ir para a balada? Não pode. Padre pode ter amante? Pode. Aí você pode falar para mim assim, mas eu conheço. Não, eu não estou falando de casos. Eu estou falando de modo geral. Padre não pode ter namoradinha, padre não pode ficar bêbado, padre não pode estar em brigas, não pode estar em mentira, ter uma amante. Em modo geral, padre não pode fazer isso. Sim. Mas por que você me diz que, sendo católico, você pode fazer tudo isso? Não, você faz porque você quer. Não porque você diz que é católico. Você faz porque você quer. Não é porque a igreja permite. Você faz porque você quer. A mesma coisa vale para o evangélico. A mesma coisa vale para todos. Por causa que cada pessoa é aquilo que ela se alimenta. Se eu te der uma boa comida e eu te der uma boa instrução, eu não vou dizer para você assim, olha, você chegar para mim e dizer, eu não quero comer isso aqui, não quero comer isso aqui. Mas se eu sou um bom pai, né, eu vou chegar e dizer, mano, essa comida aqui é boa. Brócolis é bom. Não, mas é ruim, mas é bom. Carne é boa, é boa. Agora, imagina eu como supostamente dono de um restaurante, te servir de manhã uma x-salada, meio-dia uma x-salada, de noite uma x-salada, de manhã uma pizza, de tarde pizza, de noite pizza, você vai ficar doente. E aí você tem um monte de católicos, um monte de evangélicos, um monte de religiosos, mal alimentados, né? Doentes, porque eles acabam não representando o lugar de onde eles são e acabam escandalizando aos outros que se alimentam bem. Estou trazendo de uma maneira assim bem simbólica, bem explicativa, né? Verdade. Então, quem você é aquilo que você se alimenta. Eu prefiro trazer um bom capim para minha igreja. Eu prefiro botar um capim legal, uma alimentação boa, para que quando os membros da minha igreja, eles vão fazer, eles possam espelhar aquilo que eu ensino. Se aquela pessoa está fazendo um monte de coisa, é uma de dois. Ou ele não está se alimentando no lugar certo, ou quem está alimentando está dando qualquer coisa. É simples. Se nós temos como Jesus como referente, nós vamos entender algo. Se você olhar para dentro de você e você pensar, aquilo que eu estou fazendo hoje vai mudar a vida de quem? Você tem que ter um propósito. Sim. Se aquilo que você acredita não muda a tua própria vida, Vai mudar a vida de quem? vai mudar de quem? Então, é sobre isso que se trata a fé. Eu posso ser, de repente, alguém... às vezes eu tenho problemas com pastores por pensar assim, né?
Mas eu digo algo, se o propósito do Evangelho foi expandir ao mundo, então eu tenho que procurar todos os meios de como fazer com que esse Evangelho seja conhecido. Já seja por meio de obras, já seja por meio de fé, já seja por meio de conhecimento, mas eu tenho que fazer aquilo que foi dito. Ir por todo mundo pregar o Evangelho, as boas novas de salvação a todo mundo. Sem falsidade. Pois é o que preciso fazer. Então, até eu estava ensinando o outro dia, para finalizar essa parte da minha fala, eu estava, na lei diz assim, não adulterarás, né? Mas você percebe que adulterarás, não está dizendo não adulterarás, mas embaixo, no 9º mandamento, diz assim, não desejar a mulher do teu próximo. Então, esse adultério em cima não está se referindo somente a casamento, está se referindo a tudo que nós olhamos, que pensamos que é verdadeiro, mas as pessoas adulteram essa verdade, adulteram essa forma de pensar. Então, é proibido adulterar. Você sempre tem que ser verdadeiro, em todo momento. Verdade. Já seja na tua fé, na tua vida, na tua convivência com teu esposo, com tua esposa, com todo mundo. Você precisa ser verdadeiro, você não precisa adulterar uma verdade. Então, adulteramos a fé, adulteramos a verdade, adulteramos o nosso comportamento. Então, não temos que adulterar. Se nós somos líderes responsáveis, a gente tem que procurar não adulterar as coisas, né? Entendeu? Verdade. Estava observando aqui, Javier, coisa interessante a sua história, que nós juntamos aí 2 segmentos de fé diferentes, que é a maneira como o judeu acredita e a maneira como o cristão acredita, e culminou de uma forma perfeita, encaixou como um quebra-cabeça um pensamento do outro. Você veio dos princípios, dos valores que é pregado pelos judeus, né, que são princípios e valores importantíssimos, e como você muito bem disse, um deles é de dar a palavra dada, como você deu a palavra lá para quem lhe arranjou o apartamento. E você culminou tudo isso com o pensamento do Cristo, né? Ensinando que todos nos levam a um só lugar. Você fez uma soma de ideias aí, né? Você teve essa oportunidade rara, vamos dizer assim, para poucas pessoas, de pegar aquilo de bom que o judaísmo, né? Acho que fala judaísmo, não sei, explica, ensina, e você somou isso com aquilo que você aprendeu no cristianismo e se tornou quem você é hoje. Já pensou que riqueza de conhecimento você carrega dentro de si, nas suas explicações aqui hoje, que para mim foi assim uma das mais belas entrevistas que eu tive aqui, sem menosprezar nenhuma outra, é claro, mas assim, muito bacana esse nosso bate-papo. Acredito que quem parou para ouvir, né, teve um momento precioso na vida, né, de refletir sobre si, principalmente nessa parte aí, quem sou eu? Porque muitas vezes, se você perguntar para a maioria das pessoas quem é você, a pessoa simplesmente vai responder: eu sou Bruno, eu sou Ricardo, eu sou Rafael, eu sou Amélia, eu sou Thaís, eu sou Rocha, mas é o nome. Mas assim, quem é em si, na sua essência, como ser humano espiritual, como ser espiritual, vivendo uma experiência humana aqui na carne, né? Achei muito bacana as suas colocações e tenho certeza que muita gente está nos ouvindo, aprendeu muito hoje com esse nosso bate-papo. Mas uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, você tem tanta coisa para nos ensinar, para nos passar, que a gente vai ter que dividir a entrevista em outras oportunidades. Eu quero lhe deixar o convite aberto a voltar aqui, porque eu gosto muito de conversar com pessoas que são abertas, de pensamentos não fechados, pensamentos abertos. Por exemplo, como você falou, tem religião que chega e diz, tem muito isso, eu já ouvi tanto, não, mas a minha é a mais certa, porque quando eu morrer eu vou direto para o céu. E o céu não é tão fácil de ir como as pessoas imaginam, pelo menos no que eu aprendi ao longo da vida. Eu estudei muita coisa, hoje eu sou um espiritualista, eu gosto de abraçar tudo, todos os conhecimentos, eu gosto de ouvir você, eu gosto de ouvir o padre, eu gosto de ouvir o outro, para mim somar todas essas ideias e tirar o que tem de bom de cada um, dizer, isso daqui é o que é verdade, é o que é bom. Então, juntar tudo isso numa coisa só. E tem religião, não, a minha é certa, se você não for para a minha, você não vai para o céu. Já é um egoísmo, como a gente falou, né? Porque não existe a verdade absoluta.
você somou dois conhecimentos importantíssimos do judaísmo e do cristianismo para conseguir montar o seu conhecimento de fé. Né? Isso é muito interessante. Achei bacana demais a sua história de vida, com esse milagre que aconteceu na sua vida, que é o seu nascimento e o nascimento dos seus 3 irmãos. Interessante essa história bíblica que você contou da mulher que passou 25 anos pedindo a Deus, e aquilo me veio na hora que você estava falando, não quis interromper, mas me veio na cabeça assim, que eu digo por mim e também por quem está ouvindo, muitas vezes, talvez a de concordar comigo, que a gente pede as coisas a Deus no imediatismo tremendo. A gente pede uma coisa aqui agora, e se Deus não nos der aquela coisa aqui agora que a gente pediu, a gente já se sente como se não estivesse sendo ouvido, ou cria dentro de si um calundu, porque Deus não atendeu o meu pedido naquela hora. E se esquece que muita coisa que eu tenho hoje foram coisas que eu pedi no passado, mas que não vem no meu tempo. Vem no tempo em que Deus acha que eu estou preparado para receber. Quero que te ensine algo legal e para sua casa também, para sua vida. Algo que eu aprendi. Quando era criança, eu aprendi isso. Eu levo hoje como prática de vida. Né? Alguém diz assim, qual é a fórmula de como você consegue receber coisas de Deus de uma maneira assim, rápida, vamos dizer assim. Desse telefonema. Que você tem um telefone vermelho do céu. De criança, o meu avô, ele dizia que Deus trabalha com propósitos, ok? Com planejamento. Se você não tem um propósito, eu sou um empresário, tenho 1 milhão para eu investir. A primeira coisa que eu vou te perguntar é qual é o teu planejamento? Você quer para quê? Você vai fazer o quê? E o que eu vou ganhar com isso? Porque eu sou o investidor, né? Sim. Aquele que está investindo. Então, eu preciso saber o teu planejamento, o teu objetivo e o que eu vou ganhar com isso. Então, toda vez que você vai pedir alguma coisa para Deus, alguma coisa que você esteja pedindo para Deus, tem que ter um propósito, um objetivo. E o que o reino vai ganhar com isso? Se o reino vai ganhar alguma coisa com isso, e você tem um objetivo, e você tem um propósito, tem certeza que aquilo que você pede vai receber. Sim. Entendeu? Porque Deus não é um mero mayordomo, o gênio da lâmpada mágica, que você esfrega a Bíblia 3 vezes, e sai o gênio, o Espírito Santo, e você pede as coisas para ele, e ele abrir e fechar de olho e faz assim. Sim. Não, ele não é isso. Ele não vai te dar dessa forma. Você tem que entender que tem que ter um propósito, um objetivo, e o que o reino vai ganhar com isso. Quando eu falo de reino de Deus, eu estou falando de estabelecer aquilo que o Pai Nosso fala. Que teu reino seja como no céu e seja como na terra. Uma coisa que nós temos que entender, qual é o propósito do reino? O propósito do reino tem 2. Levar ao povo ao conhecimento e adoração do Eterno. E o segundo, que algo muito mais importante, acredito, dentro do plano físico, é poder estabelecer que as pessoas entendam que a vida é a oportunidade de desfrutar tudo aquilo que Ele criou para nós. Se você não vive dessa forma, você simplesmente desperdiça a tua vida, você está fazendo o quê? Você está desprezando o maior presente que o Eterno pode ter te dado, que é a vida. 2 milhões de espermatozoides. 1.999.000 morreram. Só você. Livro de Salmos diz: e você me conheceu antes que me formasse no ventre da minha mãe, falando Davi. Então ele sabia do teu propósito, então por isso é que ele te escolheu. Então hoje você está ali porque foi ele que te escolheu. Agora, você quer que Deus te dê coisas? Então entenda que você precisa encontrar o teu propósito, o teu objetivo de vida e entender que tudo é em agradecimento, ou seja, um propósito para o reino. É isso que as pessoas precisam entender. Seja de qual segmento religioso, ele precisa entender que Deus não é o mayordomo, que Deus não é o gênio da lâmpada mágica, ele não é. Ele é o eterno, ele é, como diz a Bíblia, que tem na sua mão o universo inteiro. Então, ele não está ao meu serviço, não está. Eu estou a serviço dele. Sim. Então, se eu quero desfrutar as coisas boas da vida, eu preciso entender que qualquer pedido que eu fizer, ele precisa ter um objetivo, um propósito, um objetivo e que o reino seja glorificado.
Verdade, interessante, muito bacana mesmo. Uma outra pergunta, Javier, como é que foi para você se adaptar a uma realidade? Então, você conheceu muitos lugares, como você me disse, foi em outros países, várias cidades do Brasil e tal, conheceu muitas culturas diferentes, muitos lugares diferentes, comidas diferentes, jeito de pessoas atenderem, recepcionarem diferente. E o povo de Riacho, ele é famoso por saber receber bem aqueles que chegam por aqui, de ser um povo muito acolhedor. E acredito que isso o pessoal aprendeu com o Padre Aldo, de se tornar muito acolhedor, de ser muito acolhedor. Ele ensinava isso para as pessoas, a ser muito acolhedor. Como é que foi para você essa mudança de realidade? Você sai de uma cidade grande, por exemplo, onde a movimentação é totalmente diferente, e você vem para o interior, como Lagunas, por exemplo, Pedrinhas, Rio das Anças, uma região onde casas distantes, agora estão mais próximas, né, construindo, mas eram casas mais distantes umas das outras. Fazer um trabalho como esse, no meio de uma roça, no meio de um nada, podemos dizer assim. Como é que foi essa mudança de realidade para você e para a sua família? Bom, na verdade, são duas coisas que eu notei de diferente, né? Que foi a própria alimentação e a confiança que as pessoas têm em alguém que inspira confiança. O sertanejo em si, quando ele desconfia, desconfia. Acabou. Sim. É familiar de alguém, primo de alguém, e todo mundo vai acabar sabendo que essa pessoa ela é ruim. Então ninguém confia naquela pessoa. Mas eu chegava nos lugares, antes de que levassem maquininha lá pra dentro, eu tinha que levar dinheiro daqui pra lá. Pegava dinheiro do banco, ia lá para comprar o meu dia a dia, né? As minhas coisas lá. Quando acabava o dinheiro, eu vinha para a cidade para pegar mais dinheiro, para poder voltar, para poder pagar as coisas. Sim. Só que em um determinado momento foi para um mercadinho do Ademar. Aí eu cheguei lá e aí ele olhou para mim e disse assim, o Ademar Braga. Conheço. Ele disse para mim assim, não, vou deixar, pastor, paga depois. Aí eu disse, tá bom, sentimento de culpa, eu voltar, pegar o dinheiro e levar. Depois eu comecei a me acostumar de maneira errada. Eu ia lá e dizia, anota pra mim. Endurei. Anota pra mim, e isso vai se transformando numa bola de neve. Só que a questão não é a questão de eles me derem fiado, era a confiança de que eles tinham de dizer, não, paga depois. Paga depois. Depois quando eu vim pra cá, pra Riacho também, em alguns lugares eu ia lá, eles não me conheciam, não sabiam quem eu era. Eu dizia, não, eu sou pastor da igreja, eu moro em Alagoas. Beleza, pode levar, pastor. Depois você paga, depois você acerta. Aí eles usavam uma frase, eu acho que não, moço, pode deixar. Desse jeito. Pode deixar, né? Aí eu fui me acostumando a isso. E a comida, né? Eu vou falar pra você, olha, é uma coisa que eu consegui perceber. O tempero de quase toda essa região, quase todos cozinham do mesmo jeito. É um tempero muito gostoso. Sim. Só que é muito parecido porque foi passado de mãe, a filha. Pirão de galinha caipira, então, não existe igual. Vou te falar, feijão farofado, eu nem sabia o que era. Aí eu vim conhecer aqui, né? Aquela galinha caipira bem feitinha, né? Sim. Aquela galinha de 400 anos, né? Entendeu? Muito bom. Mas a receptividade fez a diferença. Por quê? O fato de eu estar em vários lugares, e seria muito óbvio eu dizer, eu me sinto bem aqui, o fato de eu ser de outro país, ter outra cultura, e mesmo assim eles me recepcionarem, para mim já diz muita coisa, né? Embora eles não entendiam, às vezes, algumas coisas que eu falava, eu tinha que falar para alguém, explica o que eu disse para ele, aí falava. Quem me entendia, explicava para aquela pessoa. Sim. Não era o problema do idioma, era a forma de como que eu me expressava. Era o dialeto. Então, eu falo para você, Riacho de Santana me recepcionou de uma maneira muito boa. Temos o Bino, né, que agora está nos escutando. Aí tem os mecânicos também, tem o Ivan, tem outras lojas. Aqui quase todo mundo já me conhece. Na região para lá quase todo mundo me conhece, né? Por quê? Eu vi que no interior há uma necessidade de procurar confiar em alguém, né?
Hoje, por exemplo, eu tenho obreiros, tenho a missionária Ramilsa, tem o presbítero Jorge, Leonardo, tem o Gil, né? O Gil também trabalha com nós. E vários outros que estão ali, senão eu vou acabar esquecendo o nome e depois vão dizer, não, fala meu nome, né? Silmar. Então, todos aqueles que estão com nós, a recepção que tiveram comigo, com a minha família, foi muito boa, entendeu? E tipo assim, e a comida é muito parecida, assim, quando me refiro à parte pimentada, né? Que no meu país tem bastante comida pimentada. Então, aqui na parte desse Brasil, a comida é muito boa. Eu vou falar pra você, eu vou pro sul. Desculpe se tem alguém do sul, a comida do sul é muito gostosa, mas olha, a baiana e a mineira, olha, não existe igual. Oh meu Deus do céu, vou falar pra você, é muito bom. Imagina você lá, faz uma carninha, bota uma macaxeira, bota aí uma, como se chama, de palma, que o pessoal cortado faz. De palma. E cortado de palma, né? Faz aí um feijão farofado, bota uma galinha caipira ali, faz... Meu Deus, cara. É um banquete. Pelo amor de Deus. Eu vou falar pra você, eu disse eu vou emagrecer nesse lugar, que nada. Foi que engordei. Engordou um pouco mais. Engordei um pouco mais, porque olha, eu ia pra cada casa, chegava lá, e eu sou assim, né? Eu não sou, como o pessoal diz aqui, não, o pastor ele não é fresco não. Eu chego, sento da beira do fogão, tá ali, nós estamos comendo junto, eu não estou nem preocupado, porque eu acredito que esse é o melhor que eles estão dando. Sim. Então, se é o melhor que estão dando, então eu tenho que dar o meu melhor. Eu sento, eu como com eles ali, sento lá, pego da mesma panela, estamos juntos ali, entendeu? Isso foi que eu vi lá no interior, né? Eu amei. É um pessoal muito receptivo. Muito são culturas diferentes, né? Eu vim de uma realidade onde chove 3 vezes por semana. Aqui eu peguei a seca de 2019. Meu Deus do céu, foi muito ruim. Muito né? sofrimento. Tá doido. É uma coisa muito complicada. Realmente fazendo um apelo, né, para as autoridades, mas realmente o negócio de água é complicado lá. É verdade. Tá próximo da cidade, né? Ô pastor, e para finalizar o nosso bate-papo de hoje, como eu disse, já está convidado para vir aqui. Sempre que, se eu tiver a oportunidade de vir à cidade, me avise antes, para ver se dá para a gente bater um papo, trazer um assunto, né? Vamos falar então hoje, por exemplo, como lidar com os jovens pela experiência de vida que o senhor tem, uma sociedade tão tecnológica, onde os filhos não estão tão presentes, ansiedade, por exemplo, depressão. em casa, ansiedade, depressão, que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui, né, sobre esse assunto. A gente tem tanta coisa que a gente pode abordar aqui e que vai enriquecer, né, o conhecimento dos nossos ouvintes. Mas para finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a questão familiar. Como foi que o senhor conheceu sua esposa e como foi quando ela chegou aqui e se deparou também com essa realidade? Também teve a mesma visão do senhor ou o pensamento dela é diferente? O senhor conheceu ela também nas missões que o trabalho cristão realiza? Sim, eu conheci minha esposa da seguinte forma, né? Eu estava vindo para o campo, né? Campo missionário. E foi engraçado porque, vai parecer meio estranho o que eu vou dizer, mas eu falei assim, poxa Deus, eu vou embora daqui, tanta mulher bonita aqui no sul, eu não vou sem ninguém. Dá um jeitinho aí. Aí eu já tinha me despedido, né? Lá da minha igreja. E aquela que é a minha esposa, a minha sogra, falou para minha esposa, né? Dizendo, tá indo aí a tua oportunidade. Já foi embora. Disse que ela se sentiu triste. Depois, ao segundo dia, ela me escutou lá na rádio, que fizeram uma entrevista, né? Porque eu tava me despedindo. E aí me levaram lá para a rádio para fazer uma entrevista. Aí ela escutou a minha voz. E a minha sogra disse assim, olha, vai lá, é tua última chance. Disse que ela se arrumou. Rapaz, 16 anos, olha aqui. Sua história de vida é cheia de coisas bonitas para contar, hein? 16 anos, ela se arrumou, ficou bem bonitinha. E foi lá para a igreja sede, né, que eu estava lá. Aí foi lá, e lá tem uns alojamentos. A gente tem a parte, o escritório, né, da agência. Aí ela foi lá. E eu estava me preparando, fazendo outras coisas. Numa descida de escada, eu me encontro com ela. Falei, a minha esposa se chama Francine, né? Falei, oi Fran, tudo bem?
E detalhe, eu tinha conhecido ela é filha de um amigo meu, quando tinha 13 anos. Mas eu só conheci, tá? Só conheci. Eu achei bem bonita, né? Porque ela tem os olhos verdes, ela é bem bonita. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, mas que menina bonita. Olha ela crescer. Assim, a declaração de amor no ar, né? Aí eu disse assim, daria pra casar quando ela crescer, né? Bonita, né? Eu falei para um amigo meu. Aí passou o tempo, sempre foi a filha do meu amigo, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. Só que com desses 6 anos eu vi, ela já não era mais a menina, ela era mais uma mulher. Sim. 16 anos. Então ela chegou lá, e quando ela chegou, começamos a conversar. Não tinha tema, porque eu não tinha convivência com ela, né? E a gente acabou tendo um tema. Eu disse assim, e aí, você tá namorando? Ela disse, eu tô. Ah, poxa, né? Ah, legal. E aí eu perguntei assim, mas aí tá tudo bem com ele e tal? Tá tudo bem com você? Ele disse, não, eu tô querendo terminar com ele e eu não sei como. Aí eu falei pra ela, eu te ensino. Dá vergonha de eu falar isso, né? Essa parte foi do israelita ou foi do cristão? Mas foi, e aí eu falei assim, não, mas olha, se tu não gosta dele, né, então você tem que ser sincero com ele, tal. Aí ele disse pra mim assim, sim, mas eu já tinha falado pra ele, mas ele insiste. Aí eu falei pra ela assim, então, tipo assim, praticamente você não tá mais com ele. Sim, eu não tô mais com ele. Só que, tipo assim, nós estamos como tipo separados, né? Sim. Mas eu não tô mais com ele. Aí eu disse assim, eu tinha a chave do estúdio de TV. Aí eu falei pra ela, tu sabia que tem um estúdio aqui dentro e entrou aqui, tu conhece? Eu falei, não conheço. Bora lá conhecer, bora. Aí fomos lá. Chegamos lá, eu não sei, mostrei as câmeras, né? Mostrei tudo, tem que faz, tá tudo. Aí eu cheguei perto e olhei pra ele assim, olha, eu não sei se você sente a mesma coisa que eu, mas eu acho que nosso encontro aqui não é coincidência. Não é uma coincidência. Eu acho que tem alguma coisa entre nós. Mas eu vou te dizer algo, eu não tenho nada para te entregar. Não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu sou missionário. Mas uma coisa assim eu posso te prometer, se você assim aceitar a minha proposta. Aonde eu ficar, aonde eu me estabelecer, aí vai ser o nosso lar. Aí ela disse assim, como assim? Eu tô te pedindo em namoro agora. Só que eu vou embora. E se você esperar e aceitar a minha proposta, daqui a 2 anos, quando você tiver 18, eu volto e a gente casa. Ela disse, eu aceito. Rapaz. Aceitou. Namoramos 5 dias. Ao 5º dia, levei ela lá pra praia de Pombinhas, em Santa Catarina. Muito bonita a praia. Eu calculei mais ou menos o dia que a lua ia estar na praia. Tudo isso você pensou. Meu amigo, eu sou autista, eu pesquiso. Aí eu olhei assim e eu sabia que a lua ia estar na beira do mar. Fomos lá, quando a lua estava grandona, assim, no horizonte, né, a lua, eu pedi ela em casamento. 5 dias de namoro. Pedi para os pais dizendo, tá bom. E aí foi embora 2 anos para a Amazônia peruana. 2 anos longe. Na época, Orkut e Messenger. Quem Sim, se lembra do Orkut e do Messenger? Lembro. Muito bom. Aí nós namoramos tipo 2 anos assim, separados. 2 anos depois eu voltei e casei com ela. Fui pro sul, casei com ela. Aí casamos e fomos pro trabalho. Ela também está dentro do segmento, ela trabalha com crianças, né? Ela tem um trabalho muito espetacular com crianças. Temos 2 meninas, né? 2 meninas, Sara Radassa e a Hannah Emanuele, né? E te comentei sobre a doença dela, né? Ela tem fibromialgia, né? Ela desenvolveu depois dos 2 infartos, né? Que ela teve, né? O infarto por causa de um problema nas veias coronárias que ela tem. E aí nós ficamos trabalhando lá no Peru, na época, e depois fomos para o sul, né? No sul nós viemos ficar, mas o chamado fala mais alto, o propósito fala muito mais alto sempre. E ela sentiu vazio na alma dela, porque ela conviveu e vive isso, né? Então,
Quando me fazem a proposta, eu falo para ela, e um dia chego em casa e encontro ela chorando, dizendo, amor, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu posso morrer em qualquer momento, mas se eu vou morrer, eu prefiro morrer fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. Se eu vou morrer aqui ou lá, de todo jeito a gente vai morrer. Então eu quero morrer fazendo aquilo que eu amo. Eu disse, bora aceitar. E aí aceitamos vir para essa parte do sertão seco, né? De fato, foi um choque pra gente, né? É uma mudança É uma mudança radical mesmo. E tipo assim, clima, né? O fator clima foi que nos pegou muito, né? Muito quente. Ele tem fibromialgia, então o calor aumenta as crises que ela tem de dor que ela sente. Mas tipo assim, ela aguentou firme, né? Tá aqui até agora e eu espero ficar um tempo mais, não sei, né? Já é 5 anos, 5 anos sempre fazem aquelas mudanças, então a gente não sabe muito bem o que vai ser depois, né? Por isso que eu te falei que é muito tarde que a gente se conheceu, mas... É verdade. Mas tá bom. Mas a questão é tipo assim, hoje se eu dissesse, se eu me sinto satisfeito com aquilo que nós temos, com aquilo que nós fazemos hoje, vamos dizer que estamos no processo de entender que ainda dá para fazer um pouco mais, né? A gente gosta e quer fazer, né? Até Deus permitir, né? Que tempo que nós vamos fazer. Mas ela ama, realmente. Foi uma coisa diferente para ela aqui. Até para mim, né? Imagina, eu vim onde tem verde. Aí eu vim para cá e verde só quando chove. Só quando chove. Né? Aqui o verde é só quando chove. O resto é cinza, né? Cinza. Mas tem sido muito bom. Realmente todo esse tempo para mim tem sido um aprendizado. Tenho aprendido muita coisa. Aprendi a confiar nas pessoas, porque tu vai para uma cidade e ninguém te dá fiado assim. Outra cidade, ninguém te dá. Ou você paga ou você não recebe, né? E aqui eu aprendi o que é confiança, né? O que é a humildade de muitas pessoas, né? As pessoas se sentem vergonha, às vezes dizendo, não, pastor, mas não senta aí. Não, você vai comer aqui. Eu falei, vou. Não, mas não, vou sentar. Eu vou sentar. Não. Entendeu? E essa maneira popular de ser, simples, acaba fazendo as pessoas se sentirem mais próximas. Isso. Né? Se sentirem mais próximas. Isso é muito importante. Pastor, eu quero dizer assim da minha gratidão de você ter tirado um pouco do seu tempo, em meio aos seus afazeres aí, consertando o carro e tudo mais, e ter vindo até aqui a brilhantar o nosso programa. Eu fico muito feliz com esse trabalho que eu faço aqui na rádio, porque aqui a gente traz pessoas que têm histórias de vida interessantíssimas para contar, né? A de hoje, então, a sua hoje aí, com certeza quem ouviu, foi uma riqueza, né, de conhecimentos. Nós falamos de geografia, nós falamos de história, falamos de religião, falamos de espiritualidade, falamos de caridade, falamos de propósito, falamos de família, de tanta coisa, né, que foi assim, realmente uma riqueza para quem estava nos ouvindo. Para mim, eu me sinto assim muito privilegiado pela oportunidade desse bate-papo. Quero te convidar para voltar outras vezes, para a gente falar sobre outros assuntos como depressão, ansiedade, que é algo que todo mundo tem assim, muita gente passando por isso agora, né? E que uma palavra amiga, um incentivo, um comentário positivo pode ajudar muito. E desejar boa sorte, quero te parabenizar, né, por esse trabalho que você realiza, em nome de Deus, em nome, como você disse, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Isso é muito bacana de se ver que você faz um trabalho grande e com muita humildade, né? Sem o ego, né? Isso a gente percebe na sua fala. Você fala com muita naturalidade sobre o que você faz, percebi isso, e só demonstra que seu trabalho é sério e que é um trabalho que tem um propósito maior, né? E que esses frutos, né, essas sementes que o Senhor aí com a sua esposa e a sua equipe está plantando, vai germinar, vai dar frutos, né, vai se tornar árvores frutíferas, né? Um jovem que o Senhor tira dali do mundo das drogas ou da bebedeira exagerada ou do mundo do crime, de outras coisas, já é alguém que o Senhor conseguiu salvar, né, a própria vida para que aquela pessoa possa ter, né,
um meio de viver diferente. E a sua própria história de vida, o seu próprio testemunho fala, né, por si, já é o maior exemplo, é o seu testemunho de vida, porque o Senhor é um milagre da vida, né? Pelo que o Senhor me contou, o Senhor e seus irmãos são um milagre da vida, né? São coisas que acontecem que somente Deus para poder explicar para a gente como aconteceu aquilo, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Estamos aqui à disposição. A rádio, infelizmente, não chega ainda a todas as comunidades. A gente tem muito ouvinte em Laguna, mas estamos aqui à disposição. Sempre que tiver um evento por lá, quiser divulgar, é só me mandar, que a gente vai fazer isso gratuitamente aqui, com uma parceria. Né? Isso, e parabéns. Trabalhos como o seu merecem o nosso reconhecimento e servir de exemplo para a gente aprender que sempre podemos fazer um pouco mais pelo próximo. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui hoje. Sua presença nos honra muito. Ok, Ricardo, a toda a audiência também. Obrigado pela paciência de me escutar, né? Falo muito, nós começamos 10 horas, já vai dar 2 horas de... A maior entrevista que eu fiz até hoje aqui. Mas foi muito bom. Foi muito bom ter vindo. Bom demais. Com certeza. Se der tudo certo, até meados de agosto, possivelmente eu vou ter já a minha resposta real sobre o que vai acontecer, mas se no caso a gente continuar aqui, com certeza a gente vai conversar. A gente vai conversar. Eu acho que a gente, como sempre eu acredito, tudo coopera por um propósito. Então, acredito que o fato de nós termos conhecido dessa forma tem um propósito maior, e para todas as coisas há um tempo, né? Então, acredito que tem alguma coisa no meio disso. Tem. Acredito. Eu, no dia que eu vi o senhor pela primeira vez na Serenata, eu falei, tem alguma coisa de diferente nesse pastor. Ele não é igual aos outros. A maneira como ele me recebeu, aqui o nosso trabalho, acabei interrompendo a pregação dele com o Serenata, que chega geralmente com o som ligado, já para chamar a atenção. Ele parou, atendeu a gente super bem e tal. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, rapaz, que coisa interessante o trabalho que esse cara está realizando aqui, né, no meio do povo. Então, chegou a hora da gente bater um papo frente a frente, né? Foi bom demais. Foi bom demais. Então, muito obrigado, meu querido. Um abraço a você, sua família, todo o pessoal que é atendido aí pelos seus trabalhos na região da Laguna e arredores. Minha gente, o nosso bate-papo de hoje foi com o pastor Javier. Muito bom, muito bom. Eu recomendo você assistir no canal do YouTube. Ficou uma entrevista grande, mas muito riquíssima de detalhes, de conhecimentos, de experiências de vida, e que vai servir muito para o seu dia a dia. Eu volto daqui a pouquinho.